E aí, galera, tô eu aqui de volta, professora Rebeca Guimarães, sou professora de atualidades e vim aqui para complementar o nosso terceiro bloco sobre os principais acontecimentos que marcaram outubro de 2016. E é claro que para nós brasileiros, uma grata surpresa foi a prisão de Eduardo Cunha. Joga aí na tela. Deputado cassado Eduardo Cunha é preso por tempo indeterminado. E aí eu acho que tanto o pessoal da direita como da esquerda, todo mundo entrou num consenso e comemorou a prisão aí do Eduardo Cunha. E é claro, comemorou, porque a gente está cansado de impunidade. Por ordem do juiz Sérgio Moro, a Polícia Federal prendeu, na quarta-feira, dia 19 de outubro, em Brasília, o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, do PMDB. Eduardo Cunha foi preso num prédio por volta de 12:30. Ele estava no apartamento funcional da Câmara, que já deveria ter sido devolvido, no segundo andar. A esposa dele, a jornalista Cláudia Cruz, estava chorando, segundo os investigadores. Um advogado também estava no apartamento, por que será, Será que ele sabia? Cunha parecia indignado, mas não resistiu à prisão. Inclusive, já estava com a mala pronta. Pela manhã, os agentes foram à casa de Cunha no Rio, mas ele não estava. A polícia ligou para ele, que confirmou estar em Brasília. Cunha perguntou se era uma busca na casa dele ou se era prisão. A polícia não disse nada, apenas que queria encontrá-lo pessoalmente. Os policiais seguiram então para o apartamento em Brasília, onde ele foi preso. Sem algemas, Cunha foi levado para o aeroporto e passou por uma revista. Exatamente às 15 horas, Eduardo Cunha foi escoltado por agentes, foi levado então para um avião da Polícia Federal e esse foi o começo da viagem até Curitiba, onde ele deve permanecer preso preventivamente à disposição da Justiça. Vamos agora então para a próxima notícia. Como eu havia dito a vocês, depois da Índia, depois da reunião em Goa, o presidente aproveitou sua presença na Ásia para visitar o Japão. Presidente Temer, então, foi recebido pelo imperador Akihito, no Japão. O presidente Michel Temer voltou para o Brasil depois das visitas à Índia e ao Japão. Ao chegar ao Palácio Imperial e ser recebido com um respeitoso cumprimento pelo imperador Akihito, o presidente Temer acabou com um vazio de 11 anos. Desde 2005, um chefe de Estado brasileiro não visitava o Japão. O imperador Akihito, de 82 anos, é o maior símbolo do que o país tem de mais forte: a discrição e o respeito às tradições. Apesar da distância geográfica, Brasil e Japão mantêm uma relação de proximidade, que é inclusive bastante antiga. Quando a então presidente Dilma cancelou 2 viagens ao país, em 2013 e em 2015, ficou um mal-estar diplomático. A viagem de agora tenta consertar isso e reflete também a intenção de aumentar a relação que já existe entre os dois países. O presidente levou também ministros para apresentar oportunidades de parcerias e investimentos para modernizar portos, estradas e aeroportos brasileiros. O Japão é a 3ª maior economia do mundo e precisa expandir seus investimentos para continuar a crescer. São mais de 700 empresas japonesas no Brasil e, para um grupo de empresários, Temer repetiu a mensagem de que o Brasil, segundo ele, vive um momento de transformação. Segundo ele, viu? Do primeiro-ministro, também Shinzo Abe, Michel Temer recebeu o apoio à política de reforma regulatória e fortalecimento de competitividade. E os dois também assinaram um acordo de colaboração na área de infraestrutura. Bom, você deve ter visto na reportagem que o Japão é a 3ª maior economia do mundo. Qual a primeira? Os Estados Unidos. Qual a segunda? China. A 3ª, o Japão. A 4ª, a Alemanha. A 5ª, o Reino Unido. A 6ª, a França. A 7ª, a Índia. A 8ª, o Brasil.
a nona, a Itália e em 10º, a Rússia. Então você percebe que esses são os 10 países mais ricos do mundo. E é claro que de 194 países que existem na Terra, dos 194, o Brasil é a 8ª potência econômica. Então nota que o Brasil não é um país qualquer, tem uma economia, tem um PIB robusto e por isso o mundo respeita o Brasil e é por isso que ele também transita entre as maiores potências econômicas do mundo. Vamos para a próxima notícia? Prazo para repatriar valores lícitos do exterior termina no dia 31 de outubro. Perdi o prazo, né, para trazer meu dinheiro lá da Suíça. Até parece. Vamos lá. Prazo para repatriar valores lícitos, tá? Lícitos. Não é dinheiro de corrupção, pelo menos não é o que a lei diz. A Cláudia Cruz aí, a mulher do Cunha, tentou repatriar, não conseguiu não. Por quê? Porque o dela os valores são ilícitos. Então aqui a lei diz que é para valores lícitos. Terminou dia 31 de outubro. Então o bom dinheiro a pátria retorna. Não é o bom filho a casa retorna? Agora o bom dinheiro a pátria retorna. Olha, o governo federal diz que ele conseguiu faturar quase 50, acho que foram 46, quase 50 bilhões de reais. Os brasileiros que têm recursos no exterior não declarados junto ao Banco Central e à Receita, eles terão uma chance de regularizar a situação até o fim de outubro, se esses recursos tiverem sido obtidos de maneira legal. Na Câmara dos Deputados ainda existe um debate sobre como convencer mais pessoas a também aderir a esse movimento. Desde que a lei entrou em vigor em março, 61 bilhões já voltaram para o Brasil. Opa, então calma aí, por que eu falei 50? Não, então corrigindo aqui, 61 bilhões já voltaram para o Brasil. Esse dinheiro de origem lícita, legal, foi enviado ao exterior sem ser declarado à Receita Federal e só de impostos e multas são quase 19 bilhões para os cofres públicos. O prazo para regularização terminou dia 31 de outubro. No início de 2016, o governo da então presidente Dilma já falava em arrecadar até 150 bilhões de reais. Agora se fala em 80 bilhões. Estes recursos ajudariam a fazer um ajuste fiscal e também reduzir o déficit público e aumentar o superávit primário. Na Câmara, os deputados dizem que a arrecadação menor se deve à redação da lei atual. Ela foi aprovada no Congresso, mas foi modificada com vetos do antigo governo e teria criado, então, uma insegurança jurídica. Quem tem dinheiro de origem lícita no exterior não estaria seguro de que, ao trazê-lo de volta para o Brasil, não vai ter problema com a justiça. Uma das dúvidas, por exemplo, é se o contribuinte vai realmente ser anistiado dos crimes de evasão e de lavagem de dinheiro, mesmo que a origem do dinheiro seja lícita. Então, nota aí que a lei causou uma certa insegurança jurídica, né? Eu tenho a grana, queria voltar com ela, estou disposto a pagar, mas e aí, a justiça vai me intimar? Eu vou virar réu, vou ter que responder? Então, querem anistia, beleza? Vamos agora para a Venezuela, porque está tendo protesto no país. Fugindo da crise, os venezuelanos estão invadindo casas em Roraima. Olha aí nas costas, em la espalda de lo venezolano, né? Não há comida, estou com hambre, né? A Guarda Nacional aí, ó, né? De forma inclusive truculenta, não é só lá não, aqui também. A crise econômica na Venezuela está provocando uma fuga em massa de venezuelanos para Roraima. Os imigrantes estão dormindo nas ruas de Boa Vista. Desculpa aqui, ó. Boa Vista, né? Substantivo próprio. E eles estão invadindo as casas dos moradores. A Dianaia se mudou para reformar a casa e levou um susto quando ela voltou. Ela encontrou 5 venezuelanos na casa dela. Eu solicitei para eles que se retirassem da casa, porque a casa tinha dono e ela ia ser reformada. E aí eles falaram que não tinham para onde ir, que não tinham condições de sair dali, disse a engenheira florestal Dianaia Lopes. Ela só resolveu a situação um mês depois com a ajuda de um advogado. A Aparecida não teve a mesma sorte. A casa dela também foi ocupada e está até hoje ocupada pelos venezuelanos. Quando eu cheguei aqui, eu cheguei foi brava.
Mas de repente eu vi 9 crianças, 2 casais dentro da minha casa, contou a autônoma, a Maria Aparecida Alves. Os venezuelanos têm vindo para cá, têm vindo cada vez mais para Boa Vista em busca de emprego e de comida. A Venezuela enfrenta uma crise aguda, né, na economia, faltam produtos básicos no supermercado. O governo de Roraima diz que 30 mil venezuelanos já cruzaram a fronteira em 2016, mas ainda não calculou quantos voltaram para casa e quantos acabaram ficando por aqui. Esse tipo de estudo não é rápido para ser feito. Nós precisamos iniciar um cadastro desses venezuelanos, iniciar uma contagem e verificar em que situação eles se encontram, explicou o Dori Edson Ribeiro, que é o coordenador do Gabinete Integrado. Como não há abrigo para os imigrantes em Roraima, que não tem onde ficar, acaba na rua. Jorge é um dos 1.800 venezuelanos que pediram refúgio em 2016. Situação muito complicada na Venezuela, muito. Falta de tudo. E falta de tudo por conta da incompetência, desculpa trazer opinião, mas incompetência do governo do Maduro. É um governo que está com muita dificuldade de dialogar com a oposição, um governo que está com muita dificuldade de reagir à crise, porque a base da economia é o petróleo e o preço do petróleo despencou. Hoje está quanto um barril? 45, 48 dólares? Cara, o barril há 2 anos custava o quê? 130 dólares? Então imagina, né? A gente vai comprar um liquidificador, custa 130, hoje ele custa 40 conto. E quem vive de vender liquidificador? É a Venezuela. Vive de vender petróleo. E o preço caiu, e caiu bruscamente. Você também tem um governo de extrema esquerda que quer centralizar tudo na mão do Estado. E vamos ser sinceros, o Estado venezuelano não tem condições de gerenciar todos os setores do país. Venezuela está em crise e como faz fronteira com o Brasil, eles estão vindo para cá. Além dos refugiados aí, alguns se dizem inclusive perseguidos políticos, né? Porque o refugiado é um perseguido. Não sei se eu já te contei aí que o haitiano não é refugiado, ele não é perseguido. França, coloca aí o acampamento de Calais, de Jungle, a selva. França inicia o desmonte do campo de refugiados de Calais. Olha o campo de refugiados, olha isso aí. Começou na segunda-feira, 24 de outubro, na França, uma operação para desmontar um dos maiores campos de refugiados da Europa. É o campo de Calais, também conhecido como a selva. A França era a última parada antes dos refugiados alcançarem o sonhado Reino Unido. E tá vendo porque que o Reino Unido também quer sair da União Europeia? Todo mundo quer ir para lá. Depois de tantas experiências na bagagem, eles acharam melhor dar um passo para trás. Milhares de imigrantes se deixaram convencer pelo governo francês e aceitaram ir para abrigos em outras cidades da França. Calais fica no Canal da Mancha, que liga a França ao Reino Unido, de frente aí para uma espécie de terra prometida. O Reino Unido atrai imigrantes pela língua inglesa e também pela fama de um mercado ilegal de trabalho mais acessível. Durante anos, eles tentaram se esconder nos caminhões que atravessavam a barco a fronteira. Por isso, empurra-purra para ver quem entra primeiro no ônibus surpreendeu. Foi uma ou outra briga na segunda-feira, né, dia 24, sem maiores incidentes. As autoridades separaram em filas os menores não acompanhados. Os menores não acompanhados. Imagina você, criança, sozinho, adultos solteiros, famílias e grupos de amigos. A promessa é que cada um desses refugiados vai ter o pedido de asilo analisado. A coordenadora da ONG Médicos Sem Fronteiras, ela afirma que se o atendimento for ruim nas outras cidades, eles vão acabar voltando para Calais. Entre os imigrantes existem cerca de 1.300 menores. Muitos estão sozinhos porque os pais já foram para o Reino Unido. Outras nem parentes têm. Os britânicos e os franceses ainda se perguntam quem vai assumir os filhos de Calais. Sinceramente, ninguém quer assumir. É igual eu falo aqui no DF, com o entorno, né? O entorno do DF, Lusiânia, Val, Formosa, Novo Gama, Abadiânia, Alexânia, Pirinópolis, Corumbá, Vila Boa, Água Fria. O nosso entorno aqui do DF é o filho que o Goiás não assume e o filho que o DF não quer adotar. Os refugiados, a mesma coisa. Ninguém quer se responsabilizar por essa gente. Olha que crise.
Coloca aí, porque a gente também tá com crise de água. O negócio não tá fácil, não. Estiagem deixa os reservatórios de água no DF em situação grave. 2014 foi o sistema Cantareira. Agora é a barragem do Descoberto e de Santa Maria, no DF. É grave a situação dos reservatórios de água do DF. Quem não economizar vai pagar uma taxa a mais na conta. Nunca o nível da água desses reservatórios esteve tão baixo. A barragem do Descoberto, que abastece 70% do DF, está com menos da metade de sua capacidade. Para ser sincera, tá aí, com menos de 25% do seu volume útil. Com o nível abaixo dos 25%, uma tarifa extra nas contas já começa a vigorar dia 25, terça-feira, para quem consumir mais de 10 mil litros de água por mês. Hoje, mais da metade dos moradores do DF estão nessa faixa de consumo. E aí o reajuste vai variar entre 5% a 10%. A empresa que é responsável pelo abastecimento de água do DF, a CAESB, ela calcula que o consumidor teria que reduzir o gasto de água em 15% para evitar a cobrança da nova tarifa. O Lava Jato já está correndo atrás do prejuízo. Com uma metade de economia bem mais ousada, a água usada é despejada em caixas com filtros que separam os produtos químicos da sujeira. A água fica pronta então para ser reutilizada. A economia é em torno de 80% a 90%. Em um ano eu vou ter um retorno com tranquilidade, disse o dono do Lava Jato, o Paulo Roberto. Um hotel também instalou já redutores nos chuveiros e nas torneiras, está fazendo campanha junto aos hóspedes para que eles reutilizem as toalhas. E agora vai ter que se esforçar mais ainda para convencê-los. Para tudo, novamente, vamos ver se existe ainda alguma válvula de escape que nos permita economizar. Se não houver economia e a seca continuar no DF, as autoridades alertam que pode haver racionamento de água em Brasília a partir da metade de novembro. Então o que a gente está vendo aí é que realmente não anda chovendo, a gente não teve investimento na área, tá? Vamos ser sinceros, não foram feitos investimentos na área. Nós estamos atravessando graves mudanças climáticas, El Niño, cada vez mais quente, e a Amazônia, que manda uma parte da chuva para cá, também está sendo desmatada. Então a situação é crítica, a questão da água também pode ser tema de redação. Vamos então agora para um outro assunto polêmico, coloca aí, porque eu estou falando da PEC do teto, dos gastos. Então, PEC dos gastos, ou PEC do teto dos gastos, é aprovada em segundo turno na Câmara, e se é uma PEC, tem que ser aprovada em 2 turnos nas 2 casas. A Câmara dos Deputados está em sessão para votar, em segundo turno, o limite para o aumento dos gastos públicos. O presidente Temer participou ativamente da ofensiva para aprovar a PEC. Na noite da segunda-feira, dia 24, ele se reuniu com outros parlamentares na casa do presidente da Câmara, lá do Rodrigo Maia. Aí, na terça-feira, dia 25, ele fechou um acordo com os partidos aliados para que eles indicassem nomes para cargos lá de vice-presidente da Caixa Econômica e acertou também a volta temporária na Câmara de 2 ministros da Cidade e Minas de Energia, para que eles também votassem a favor da aprovação da PEC. Contribuir para essa PEC, que é importantíssima para o reequilíbrio das contas públicas, disse aí o deputado Fernando Coelho Filho. Tá bom, Na opinião dele, enfim, a PEC limita o aumento dos gastos públicos a partir de 2017, por até 20 anos. As despesas serão corrigidas pela inflação do ano anterior. Despesas com saúde e educação só entram no limite de teto a partir de 2018. E na saúde, o percentual mínimo a ser investido vai aumentar para 15% da receita da União em 17, vai fazer uma diferença aí de 9 bilhões de reais. A oposição recolheu na internet aí mais de 300 mil assinaturas contra a PEC. E segundo o Alessandro Molon, a PEC é muito ruim de qualquer jeito. Mas pelo menos nós vamos tentar na votação de um destaque, tentar aí aprovar a votação de um destaque em separado para retirar pelo menos a saúde e a educação da PEC. Não deu certo. Não foi feito esse destaque e aí foi votado tudo junto. Agora parte para o Senado e acredito eu que o Renan Calheiros, presidente da casa, deva colocar aí, antes do recesso, a PEC para ser votada. É um assunto que vem dividindo muito o país.
Eu tenho muitos colegas que dão aula de contabilidade, de AFO, né, de matérias ligadas aí ao orçamento fiscal, a questão ligada aos tributos no Brasil, e realmente as opiniões se dividem. Tem colegas meus que dizem que são super favoráveis à PEC, que ela tem que ser aprovada, e tem colegas meus que dizem que ela é um absurdo, que ela vai comprometer muitos gastos com programas sociais e que, na verdade, ela pode comprometer, inclusive, a própria qualidade da saúde e da educação no Brasil. O que eu te oriento é a ler a PEC atentamente. Tem gente que não leu e está querendo discutir sobre ela. Então, na grande parte das vezes, o brasileiro, ele tem essa falha de não se instruir primeiro para depois dialogar. Ele já quer falar, né, uma opinião que ele recolheu no Face, no jornal, que transmitem a notícia de forma muito simplificada, muito abreviada. Então, eu pediria para que você tivesse um cuidado maior na hora de construir também as suas argumentações sobre a PEC. Mas queria dizer que eu, particularmente, desprezo qualquer possibilidade disso aqui ser tema de redação. Esse assunto é muito espinhoso, sabe? Lava Jato, essa PEC, a reforma do ensino médio, isso é buscar sarna para se coçar. Geralmente, numa redação, ele fala sobre o desenvolvimento sustentável, ele fala sobre as drogas na sociedade, ele fala sobre o terrorismo no mundo contemporâneo, ele fala sobre a falta de água, né, que é hoje uma realidade vivida não só pelo Brasil. Então, quando é tema de uma redação, costumam ser temas mais abrangentes. Costumam ser temas que são assim comentados, que são discutidos, não só em âmbito nacional, mas também internacional, sabe? Então, assim, cuidado de focar muita atenção nisso aqui, né? Porque isso aqui geralmente... as ocupações da escola, duvido que isso seja o tema da redação. Escutei uma menina falando, vai ser o tema do Enem. Você acha realmente que o Enem vai trazer as ocupações como tema da redação? Claro que não. Ainda mais essa ocupação que acabou resultando em problemas para a realização do Enem? Não. Vamos lá. Morreu no Rio de Janeiro, não podia deixar de fora. Essa é a nossa última notícia. Morreu agora, aos 72 anos de idade. Não sei se você teve o prazer de vê-lo jogar. Não sei se você já soube do nome dele, já ouviu falar. Carlos Alberto Torres, o capita, o maior capitão, o capitão dos capitães. Ele morreu vítima de um ataque cardíaco fulminante no Rio de Janeiro. Coloca aí o capitão na tela, né? O autor do gol mais visto na internet, o capitão do Tri, eternizou também aí, erguendo a taça, beijando ela. O corpo do ex-jogador e capitão da seleção brasileira no tricampeonato mundial de futebol em 70... Você lembra, Rogério, em 70? Eu não estava viva, mas 90 milhões em ação, pra frente Brasil, do meu coração. Pô, na década de 70 eram 90 milhões e hoje são 206 milhões. Enfim, Carlos Alberto Torres foi sepultado dia 26 de outubro no cemitério do Irajá, lá na zona norte do Rio. O Capita, como ele era conhecido, morreu dia 25, terça-feira, aos 72 anos, em decorrência de um infarto fulminante. O velório foi realizado lá na CNF, a Confederação Brasileira de Futebol, na Barra, e, né, como é bem distante a Barra da Zona Norte, lá do Irajá, né, ficou pouco tempo ali, não deu nem pro pessoal se despedir, já partiu pro enterro. Mais de 200 pessoas participaram da cerimônia e, claro, que tiveram muitas homenagens ao ex-craque. Que ex-craque, cara? Ao craque. Tá doido? O cara é craque pra sempre. O antigo meia da seleção de 70, o Paulo César Caju, lamentou a morte do amigo, diz ele que é uma perda irreparável pro futebol brasileiro e mundial. Ele era extremamente diferenciado. É uma pena que muitos jogadores que vestem a camisa da seleção hoje não tenham se manifestado a respeito. É uma falta de consideração por um dos pilares de uma geração que é reverenciada até hoje, lamentou o Caju. Já o técnico do Tetra, Carlos Alberto Parreira, disse que antes de tudo lamentava a perda de um amigo. O legado dele é imortal e jamais será esquecido. Ele está sem dúvidas no patamar dos deuses do futebol e isso é para poucos, elogiou Parreira. Já o aposentado aí, o Sidney Matos, torcedor do Fluminense, né, ele é pó de arroz,
clube onde o Carlos Alberto Torres começou a carreira, diz que o atleta foi o melhor lateral que o Flu já viu e também o futebol mundial. Vê-lo jogar era um prazer. Ele tinha muita classe, técnica e habilidade. Hoje em dia, não vemos mais isso. Torres também jogou pelo Santos, Botafogo, Flamengo e New York Cosmos. Além disso, atuou como técnico, posto com o qual conquistou o Campeonato Brasileiro de 86 pelo Flamengo, Campeonato Carioca pelo Fluminense em 84, a Comembol pelo Botafogo em 93 e ultimamente ele trabalhava como comentarista no canal Sport TV. Vá com Deus, Carlos Alberto Torres, vá você também, né? Bons estudos, próximo mês eu tô aí pra gente recapitular o que aconteceu e marcou o mês de novembro. Professora Rebeca Guimarães se despedindo diretamente dos estúdios do Grão Line e na esperança de que você acompanhe, né, o nosso canal, que ele esteja aí servindo, sendo útil a você e que você também possa colaborar, mandando aí pra gente sugestões, críticas e também elogios. Tchau, gente! Tudo de bom pra você. A gente se vê no próximo mês. Valeu!